finalzinho do capítulo. Eclesiastes, capítulo 9. Leitura a partir do verso 11 nos diz assim. Antes da leitura, vamos orar mais uma vez. Deus, que o Teu Espírito Santo aplique essa palavra que vai ser ministrada agora. Que a nossa atenção, que os nossos olhares, que todo o nosso ser esteja dedicado à reflexão na Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes 9, 11 a 18 diz assim: Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios. O pão nem ainda dos prudentes, a riqueza nem dos inteligentes, o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a, e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas da guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Meus irmãos, nós temos diversos... Pode passar para o próximo slide, por favor. Na verdade, a nossa temática essa noite é como viver nesse mundo. Nós vamos trabalhar em torno dessa pergunta ao longo do sermão. Eventos da humanidade como as Olimpíadas espelham a boa criação de Deus. Nos mostram como funciona o mundo em que vivemos. O que há de bom, de belo e o que há de errado. As Olimpíadas transmitem isso. As Olimpíadas é um evento que ocorre de 4 em 4 anos, em um país determinado, reúne diversas nações para, durante um mês, identificar quem é o mais rápido, quem é o mais flexível, quem é o mais alto, quem é o mais forte. E como resultado, nos deparamos com os mais notáveis, com os vitoriosos. Há a prática da união da diversidade das nações, a criatividade humana sendo exposta ao seu limite, ao máximo, a beleza atlética, os corpos esculpidos e com desempenho atlético, a competitividade, o corpo humano fazendo o extraordinário e talvez até o impossível, para muitos de nós, pelo menos para mim. Mas neste mesmo evento nos deparamos com o outro lado da beleza, a feiura, o doping. Quantos atletas não são surpreendidos com substâncias em seus corpos que são proibidas, mentiras, atletas se vendendo, algumas equipes tomadas pela perversão sexual. Aqui no Brasil, entre os ginastas, recentemente nós tivemos alguns escândalos envolvendo treinadores. E também nós vemos as peças da vida. Nas Olimpíadas nós vemos um animal famoso em jogos, a zebra. A zebra. Zebra nas piscinas, zebra nos campos, zebra nas quadras. O inesperado acontecendo. O melhor, o mais forte e o mais ágil nem sempre ganha. É o que nós vemos nas Olimpíadas. O inesperado acontecendo. E nessa noite nós vamos extrair alguns ensinamentos dessa passagem sobre como viver nesse mundo de paradoxos,
onde o mais preparado nem sempre ganha. É isso que o pregador fala, especialmente no verso 11, primeiro versículo que lemos. Então, primeiro, são dois ensinamentos que eu vou tratar nessa noite. O primeiro deles é: a vida debaixo do sol é imprevisível. Versos 11 e 12. Mais uma vez, Eclesiastes nos confronta com uma das frustrações de viver num mundo caído. Coisas boas não acontecem necessariamente com pessoas boas. O verso 11 aplica esse princípio aos diversos talentos de pessoas. Normalmente esperamos que tudo corra bem para pessoas com grandes habilidades. Hoje nós temos crianças que são vistas como crianças que têm grandes habilidades, porém não tem uma habilidade que é necessária, imprescindível para o dia a dia: a habilidade social. São gênios. Eu imagino, irmãos, eu tenho estudado um pouco sobre isso, que os grandes gênios da história eram portadores desses tipos de transtornos. Eles não eram pessoas tão sociáveis, mas foram gênios. Mas veja que Eclesiastes diz que normalmente esperamos que tudo corra bem com pessoas com grandes habilidades. E muitas vezes este é o caso, mas ser rápido, forte ou inteligente nem sempre vai garantir sucesso. É a síntese do verso 11. O pregador menciona 5 tipos de pessoas que esperaríamos serem vencedoras, mas às vezes elas perdem. Às vezes elas não ganham. Geralmente o mais rápido vence a corrida, mas nem sempre. Normalmente o homem mais forte é o que vence a luta, mas veja o exemplo de Davi e Golias. Davi era um recém-saído da adolescência. Golias já era um experimentado guerreiro de vitórias ou de batalhas, de guerras. Um homem que sabia o que era estar no campo de batalha. E o que acontece com o Golias? Quando Davi aceita o seu desafio, Golias zomba de Davi e diz: por acaso eu sou algum cão, algum cachorro, para que você venha contra mim com pedras e paus? Sou um guerreiro experimentado. O lema olímpico é Cintius, Altius e Fortius, ou seja, mais rápido, mais alto e mais forte. Mas as corridas nem sempre são vencidas pelos mais rápidos, as lutas nem sempre são vencidas pelos mais fortes, e os inteligentes deveriam ser os mais bem-sucedidos, mas na prática não é o que encontramos. Em diversos albergues e abrigos nós temos pessoas de alto índice de inteligência. Quem já trabalhou com moradores de rua sabe do que eu estou falando. Você pode encontrar pessoas ali com um português muito melhor que o meu. Você pode encontrar pessoas ali com formação acadêmica excelente. Mas a inteligência, a genialidade dessas pessoas não deu a elas condições de vencer uma coisa: um vício. Um vício. Os sábios nem sempre têm pão ou um bom salário. As habilidades humanas não garantem sucesso na vida. O desastre pode recair sobre qualquer pessoa. Aí Salomão diz algo aqui, no verso 11 ainda, que tudo depende do tempo e do acaso. Aí pronto, aí a gente enlouquece, né? Acasos para ti, Senhor, não haverá, é o que diz o hino. Essa expressão não anula, irmãos, a soberania de Deus que Salomão vem tratando ao longo do livro. Sabemos que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Como diz Efésios 1:11, tudo está sob sua sábia providência e o seu soberano controle. O que acontece na vida não é arbitrário, ocasional, mas sujeito à autoridade de Deus. Mas do nosso ponto de vista ainda há um problema sério, seríssimo. Nem sempre sabemos o que Deus está fazendo e nem sempre sabemos o que Deus vai fazer amanhã. Isso nos assusta, o imprevisível. Não importa quão forte, quão inteligentes sejamos, coisas ruins acontecem na vida
e não há como prever quando elas irão acontecer. Para ilustrar essa imprevisibilidade, o pregador no verso 12 se vale da captura dos peixes e dos pássaros. Veja que, geralmente, quando um peixe vai ser capturado nas redes ou um pássaro na gaiola, eles não vão ali pensando, quer dizer, eles nem pensam, mas no instinto deles não tem aquela expectativa de serem capturados. Eles vão ali por causa de uma isca, eles vão ali para comer, eles vão ali por um instinto de sobrevivência e de repente são capturados pelo infortúnio. E muitas vezes são capturados sem mesmo se dar conta do que está acontecendo. A expressão tempo que o pregador fala no verso 12, aponta para as estações da vida e o tempo designado por Deus para certos acontecimentos. As estações do ano apontam para isso. Nós vamos entrar agora no período de inverno, bem no pico do coronavírus. E por enquanto o nosso país é tropical, então ainda não é um campo muito favorável. Estamos no período do verão, mas quando chegar o tempo frio, aí nós temos que ficar mais alertas. Mas perceba que a expressão tempo aponta para as estações da vida, ou o tempo designado por Deus para certos acontecimentos. Ela significa que os eventos nos acontecerão, antes mesmo de nos darmos conta disso. Os eventos acontecerão. Nós não vamos vivendo nessa correria louca do nosso dia a dia e não nos damos conta de quando começa o inverno, de quando começa a primavera, de quando começa o verão. E já aconteceu várias vezes comigo nos últimos anos. Eu saía de manhã para vir à igreja, para estar no gabinete. Mas que frio esquisito é esse? Inverno. Nem me dei conta de que o inverno tinha chegado. Assim são as coisas que nos sucedem. Este tempo somente Deus conhece. Acaso não significa aqui algo como destino, como acontecimentos aleatórios e incontroláveis? Se refere aqui especificamente a algo ruim, o dia mau que acontece na vida de todo mundo, as notícias ruins que ninguém espera receber. No mundo caído, coisas ruins acontecem diariamente. A vida debaixo do sol é imprevisível, os seus infortúnios são inevitáveis e muitas vezes não há como nós escaparmos deles. E em sua misericórdia Deus nos diz que devemos esperar o inesperado e o indesejado. É isso que Deus está nos alertando aqui. Nós devemos esperar que essas coisas aconteçam. Quando a vida é boa demais, irmãos, não devemos acreditar que os nossos esforços nos pouparão de momentos difíceis. Um dia a nossa casa será a casa do luto. Um dia nós vamos padecer de doença, nós estamos nesse corpo mortal. Talvez uma doença séria. Hoje eu fiquei extremamente triste com uma notícia que eu ouvi lá no grupo dos sínodos de Brasília, de um pastor jovem, né, presbítero? Com um câncer devastador no intestino. Passou lá de Planaltina. Não é o Júnior César, mas é da igreja dele, né? Um pastor da igreja do reverendo Júnior César, com câncer no intestino, e os médicos estão em dúvida se amanhã, em dúvida não, já sabem o que vão fazer. Eles vão fazer uma cirurgia para tirar o tumor, que está enorme, mas já tem uma metástase no fígado. São os infortúnios. Uma menina de 3 anos e um bebê de colo. Então, em sua misericórdia, Deus nos diz que devemos esperar o inesperado e o indesejado. Então, quando a vida é boa, não devemos acreditar que seremos poupados de maus momentos. Não são os mais preparados que ganham. Há pessoas inteligentíssimas, mas que nunca prosperam e sempre caem nas ciladas da vida. Meus irmãos, veja José do Egito, que é um homem mais inteligente, um homem tão sagaz, um homem que sabia revelar sonhos, e José se vê preso, pagando injustamente uma pena. Deus o usa com as suas habilidades. O copeiro volta ao seu cargo e se esquece de José por vários anos. Os infortúnios da vida, a inteligência não garante o êxito sempre. Nem sempre os que ocupam os melhores cargos são os que merecem. Nem sempre.
Há diversos imprevistos no caminho. Nós vimos as chuvas lá em Manhuaçu, o pastor Anderson pedindo ajuda, nossa igreja até deu uma ajuda. O presbítero Marcos contando das conversas do WhatsApp lá, ele viu a situação de um presbítero que em meio às enchentes perdeu toda a sua casa. Ele literalmente perdeu tudo o que tinha. E ele meio que se colocou na situação daquele irmão. Ele não havia calculado que um dia o patrimônio dele iria ser levado pelas águas. Então desastres acontecem. O nosso mundo é quebrado, há situações que fogem ao nosso controle, as nossas próprias vantagens, inteligência ou excesso de confiança podem se tornar os nossos sabotadores. As pessoas que se acham boas demais são as que sofrem mais. O reverendo Emílio citou um exemplo de um amigo dele que trabalha lá em Manaus, na companhia elétrica de Manaus, eu não sei qual é o nome, cuidando da reparação de redes. É um trabalho muito perigoso. E ele disse, esse amigo estava conversando com ele, falando da morte trágica de um dos colegas de serviço, que já tinha mais de 20 anos de profissão. E ele disse para o pastor Emílio o seguinte: Emílio, os que morrem não são os calouros, os que morrem são os experientes. O desastre acontece com aqueles que têm excesso de confiança. O que Salomão está dizendo aqui é que não é dos mais inteligentes, não é dos mais habilidosos, mas é no fato de Deus ter misericórdia de nós. Um outro ensinamento, além da vida ser imprevisível, que eu quero finalizar, é como que nós vamos reagir no dia mau, versos 13 até o final aí. Muitos poderiam pensar assim: o mais forte não vence as batalhas, para que se preparar para a guerra? Para que continuar levando o menino para a escola? Para que tanto esforço? Para que tanto empenho? Para que, tanta dedicação? Se o mais rápido não vence a corrida, para que tanta correria? Se a inteligência não rende mais lucros, por que se importar com o desenvolvimento da mente, com o aprofundamento? Se a inteligência não tem serventia. Veja que Salomão não está dizendo para desprezarmos essas coisas. Salomão recomenda o valor da sabedoria. Ele nos instrui a viver sabiamente. Ele exemplifica a sabedoria com a parábola de um homem pobre, porém sábio, que livrou toda uma pequena cidade de uma invasão e de uma destruição. Mas veja que no verso 15 ele diz que ninguém se lembrou desse homem. As pessoas são instáveis e a fama geralmente é transitória. Embora a sabedoria possa não trazer fama e riqueza, a sabedoria é valiosa, a sabedoria é a melhor alternativa. E quando ele se refere à preciosidade da sabedoria, Salomão usa a expressão melhor do que. Melhor do que. A melhor maneira de adquirir sabedoria é, como diz a Bíblia, é pedindo a Deus. Deus respondeu ao nosso anseio por sabedoria, nos concedendo o seu Filho Jesus Cristo. A sabedoria de Deus, como diz 1 Coríntios 1, 3, 30. Jesus é a sabedoria de Deus. Veja que o pregador aqui não é intencional, não foi pensado, mas Deus é que foi o autor da Bíblia. Ele que foi o autor. Então a intenção é de Deus. O pregador fala da sabedoria salvando uma cidade. A história não é uma profecia direta a Jesus, mas não deixa de ser uma boa analogia da sua obra de salvação. Jesus era pobre, como qualquer um. Jesus era mais sábio do que qualquer um. E por meio da sua sabedoria, Cristo libertou a cidade perdida da humanidade caída. Jesus libertou a cidade por meio da loucura, da morte da cruz. A sabedoria de Deus. Entregar a vida a Cristo em toda a sua sabedoria é a decisão, me perdoem até o pleonasmo aqui, a decisão mais sábia que podemos tomar. Agora o nosso futuro está completamente seguro e quando morrermos, nós sabemos para onde iremos. Nós temos destino certo. Nós iremos para o paraíso com o Senhor.
Não importa o que aconteça conosco nesse mundo louco e quebrado, temos um Deus que sempre cuidará de nós. Todos podem depender do tempo e do acaso. Todos. Mas o tempo e o acaso estão nas mãos daquele que governa a história. Em Cristo, irmãos, há muito o que fazer. É sábio sermos agradecidos. Temos de lutar contra o desencorajamento em tempos difíceis. Quando somos tomados de assalto pelas tribulações, é sábio estarmos contentes em toda e qualquer situação. Quando a vida parece uma grande decepção e o futuro nos parece incerto, precisamos fugir das murmurações contra Deus e contra tudo. Nós temos que sair disso. A sabedoria se contenta com o que Deus nos dá, mas a sabedoria também se contenta com aquilo que Deus não nos dá. É simples assim. Passar a vida reclamando somente aumenta o nosso sofrimento. Tem um ditado popular, eu vejo que os ditados populares brasileiros têm verdades profundas. Tem um ditado popular que diz: aceita que dói menos. Aceita que dói menos. É sábio termos uma vida de oração. Ela nos ajuda a lembrar que Deus está no controle e precisamos ser humildes diante do Eterno. Temos de lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Esse texto de Filipenses 4, 6 e 7 é um dos textos que todo crente tem de ter decorado. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sabedoria leva a fidelidade. O princípio do saber, Salomão mesmo disse em seus provérbios, é o temor a Deus. Alguns poderiam pensar: se a força e a habilidade não garantem vitória, então eu vou viver relaxadamente. Eu vou viver de qualquer jeito. Eu vou viver a filosofia do Zeca Pagodinho. Vou deixar a vida me levar. Não, irmãos. Definitivamente não. Nosso futuro pertence a Deus, a quem devemos toda a nossa consagração e fidelidade. A sabedoria nos conduz à esperança, porque confia todo o seu futuro àquele que governa o mundo, a história. E tudo isso nos ajuda a lidar com as reviravoltas e incertezas da nossa vida. Mesmo nessa vida de incertezas, e tão complicada às vezes, a sabedoria de Deus é um guia confiável. A sabedoria irá nos preservar em meio a essas frustrações e aflições. E na maior das derrotas, e aqui eu quero finalizar essa mensagem, na maior das derrotas da história, na maior delas, ocorreu a maior das vitórias, a cruz. A cruz, um símbolo de maldição, de vergonha, de escárnio, de exposição, de vexame e de derrota. Mas a cruz para nós, essa cruz vazia, é o maior símbolo da nossa vitória. Deus trabalha assim. Que Deus nos ajude a temê-lo, segui-lo, consagrar a nossa mente e o nosso corpo ao nosso Redentor. Que Deus nos ajude a termos esperança, mesmo nos dias, nas semanas, nos meses, nos anos maus, nos momentos complicados. Que Deus nos ajude a ser crentes no mundo instável, para a glória dele. Amém.